Round 1. I'm back. I will be the winner. Fight! Saudações. Equivalência lógica. A equivalência lógica é uma relação entre duas proposições, tal que, sendo diferentes em termos de construção sintática, expressam, contudo, a mesma coisa. Têm ambas o mesmo sentido. Dizem o mesmo de forma diferente. Em termos de conteúdo lógico, têm os mesmos valores de verdade. O símbolo que designa a equivalência lógica são os 3 traços que observamos no quadro, ou, alternativamente, a seta dupla, aqui com um significado diferente da seta dupla utilizada na bi-implicação. O condicional se P, então Q, e o condicional se não Q, então não P, são expressões equivalentes. Apesar de poder parecer, o condicional se não Q implica não P, não é a negação do condicional se P, então Q. Chegamos ao condicional se não Q, então não P, a partir do condicional se P, então Q, quando obtemos a confirmação da negação do seu consequente, não Q. E, como podemos observar, na tabela de verdade, têm ambos exatamente os mesmos valores de verdade, sendo por isso equivalentes. Nas interpretações ou modelos em que se P, então Q tem valor verdadeiro, se não Q, então não P tem também valor verdadeiro. Nas interpretações em que tem valor falso, se não Q, então não P tem também valor falso. Se atribuirmos a se P, então Q, a sentença em linguagem natural, se fizer sol, então vou à praia, como consequência da inferência, atribuiremos a se não Q, então não P, a sentença. Se não vou à praia, então não faz sol. Esta sentença não está a negar a primeira, mas sim a dizer exatamente o mesmo de outra maneira. A primeira não está a dizer que faz sol, mas sim a dizer que se fizer, então vou à praia. É uma hipótese em aberto que pressupõe a possibilidade de ocorrer o seu contrário, se não Q, então não P. A segunda, sendo também uma hipótese, pressupõe também a possibilidade de ocorrer o seu contrário, se P, então Q. As duas expressões estão a dizer o mesmo, mas de forma contrária, tendo por isso, como podemos observar na tabela de verdade, os mesmos valores de verdade em todas as interpretações, sendo assim expressões equivalentes. O condicional se não Q, então não P, designa-se como a contrapositiva do condicional se P, então Q. Para negarmos o condicional se P, então Q, teremos de escrever a seguinte fórmula: o condicional dentro de parênteses e o símbolo da negação a preceder os parênteses. Assim, indicamos que o símbolo está a negar tudo o que está dentro de parênteses. Esta fórmula tem um equivalente. A negação do condicional é equivalente à fórmula composta P e não Q. A única condição para o condicional ser falso é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. A fórmula P e não Q
é o que está a reproduzir. Confrontemos a forma P e não Q com o condicional afirmado, mediante a tabela de verdade, e observemos o que vamos obter. Quando negamos uma fórmula, os valores de verdade da fórmula afirmada e da fórmula negada são os valores opostos. Assim, nas interpretações em que se P então Q é verdadeiro, P e não Q é falso. Onde se P então Q é falso, P e não Q é verdadeiro. Outra fórmula equivalente ao condicional é a fórmula não P ou Q. Ambas têm exatamente os mesmos valores de verdade em todas as interpretações da tabela de verdade, e por isso dizemos que são equivalentes. A disjunção não P ou Q garante Q como verdadeiro, independentemente do valor de P. Quando numa implicação o consequente é verdadeiro, não há nada que possa tornar a implicação falsa. A disjunção não P ou Q reproduz os termos da implicação. Assim, se P então Q e não P ou Q são expressões equivalentes. Enquanto que, nas regras de inferência, no contexto da demonstração de argumentos, transformamos uma ou mais fórmulas numa outra fórmula diferente, recorrendo para isso a formas de inferência pré-estabelecidas mediante regras, de modo que no fim obtemos uma nova fórmula diferente em termos sintáticos e de sentido. Com as equivalências é-nos permitido substituir uma fórmula por outra sintaticamente diferente, mas com o mesmo sentido. Imaginem que durante uma demonstração esgoto todas as possibilidades de conseguir resolver o exercício. Não consigo efetuar a demonstração com as fórmulas de que disponho. A equivalência lógica permite-nos fazer uma substituição de modo que a nova fórmula que introduz no argumento tem uma construção formal diferente, mas preserva o sentido da fórmula substituída, facilitando a demonstração. Se, num argumento em que alguém afirmou duas coisas, chegar a saber se o que disse foram duas coisas diferentes em termos de sentido, ou que foram duas coisas equivalentes, poderá ser também importante quando determinamos a conclusão. Equivalências notáveis. Equivalências notáveis são as equivalências que nos permitem exprimir as leis da equivalência de forma mais compreensível. São a referência principal quando nos referimos às leis. Round 2. Temos a dupla negação, que abreviamos por DN. Na dupla negação, dizemos que P é equivalente à negação de não P. Se tivermos não P e negarmos uma vez mais esta expressão, pelo facto de estarmos a negar duas vezes, anulamos a negação. Estamos a dizer que se P é verdadeiro, então não é o caso que não P seja verdadeiro. Logo, não P é verdadeiro e equivalente a P. Estamos a dizer que a negação de não P é verdadeira de acordo com os princípios lógicos.
Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Se estivermos a dizer que é falso que não P seja verdadeiro, então, como consequência, obtemos P. Com as leis da idempotência, observamos que, quando numa conjunção ou numa disjunção temos o mesmo termo repetido, neste caso P, I, P na conjunção e P, O, P na disjunção, temos como expressão equivalente P isolado. É como se estivéssemos a dizer hoje está sol e hoje está sol. Isto pode ser substituído simplesmente por hoje está sol. A sentença afirmada apenas uma vez. No caso da disjunção, estaríamos a dizer hoje está sol ou hoje está sol. Obviamente, esta disjunção também pode ser substituída pela sentença hoje está sol, afirmada apenas uma vez. Em processamento computacional é frequente a mesma informação surgir repetida várias vezes. Esta lei está a dizer-nos que é legítimo contrair as várias ocorrências de P apenas a P dito uma vez. As leis da comutatividade dizem-nos que, quando temos uma disjunção, é possível trocar a ordem dos termos disjuntos e a disjunção mantém os mesmos valores de verdade. Assim, a disjunção P-O-Q é equivalente à disjunção Q-O-P e podem ser substituídas uma pela outra. Na conjunção verifica-se também a propriedade comutativa. Assim, a conjunção P e Q é equivalente à conjunção Q e P e podem também ser substituídas uma pela outra. As leis da associatividade dizem-nos que se tivermos uma expressão formada por duas disjunções com três proposições, sejam P, Q, R, ordenadas como podemos ver no quadro, em que temos uma disjunção entre P e entre parênteses Q, O, R. Portanto, P, O, entre parênteses Q, O, R, podemos substituir esta expressão por P, O, Q, entre parênteses, O, R, estando R isolado. São expressões equivalentes e mantêm os mesmos valores de verdade. A propriedade associativa verifica-se também na conjunção. As leis de Morgan. Morgan foi um matemático e lógico britânico que viveu no século XIX. Por sinal, o século em que a lógica conheceu os desenvolvimentos que a conduziriam à atualidade, diferenciando-a cada vez mais das concepções lógicas antigas. As leis de Morgan dizem-nos então que se tivermos a negação de uma conjunção, como podem ver no quadro, P e Q, dentro de parênteses, com o símbolo da negação a preceder os parênteses, temos como equivalente a expressão não P ou não Q. Se repararem, são os termos da conjunção individualmente negados, sem parênteses, e onde tínhamos o símbolo da conjunção, passamos a ter o símbolo da disjunção.
Em linguagem natural, podemos dar o seguinte exemplo. É falso que hoje está sol e que vou à praia. E o seu equivalente seria: hoje não está sol ou não vou à praia. As leis de Morgan verificam-se também quando temos uma disjunção negada. Assim, podemos substituir a expressão não P ou Q pela expressão não P e não Q. Ao substituir, negamos também os termos individualmente e o símbolo da disjunção é substituído pelo símbolo da conjunção. Round 3. Round 3. As leis da distribuição dizem-nos que se tivermos uma conjunção entre uma proposição, neste caso P isolado, e uma disjunção, aqui expressa por Q ou R, podemos dar como equivalente a fórmula P I Q, entre parênteses, ou P I R, também entre parênteses. Digamos que duplicamos P, distribuímos P pelos dois termos da disjunção, obtendo duas conjunções, que passam a ser os termos da disjunção. Em vez de dizermos P, I, Q ou R, passamos a dizer P, I, Q ou P, I, R. Enquanto que, na primeira expressão, o operador principal é o I da conjunção, na segunda expressão, o operador principal é o U da disjunção. Ambas expressões são equivalentes, mantêm os mesmos valores de verdade. A propriedade distributiva verifica-se também na disjunção. Se tivermos uma expressão do tipo P, O, Q, I, R, podemos substituir por P, O, Q, I, P, O, R. A equivalência do condicional. Como vimos no início deste vídeo, o equivalente do condicional se P, então Q, é a fórmula não P ou Q. E a fórmula se não Q, então não P, que designamos por contraposição. A equivalência do bicondicional. Se tivermos um bicondicional do tipo P, se e somente se Q, temos como expressão equivalente a conjunção entre se P, então Q e se Q, então P. O bicondicional diz-nos que P implica Q, mas também que Q implica P. Logo, é equivalente do bicondicional uma expressão que represente essa biimplicação. Assim, se P, então Q, em conjunção com se Q, então P, expressa de forma satisfatória a relação que pressupõe o bicondicional. A última equivalência que analisaremos é a exportação. Se tivermos uma expressão em que no antecedente de um condicional temos uma conjunção, como podemos observar, temos P, I, Q a implicar em R, podemos substituir por uma expressão em que no consequente temos condicionais. Assim,
Isolamos P, o primeiro termo da conjunção, e passa a ser o antecedente. Introduzimos o operador principal da expressão, um condicional, e no consequente temos também um condicional. Ficamos com se Q, então R. Estas expressões são equivalentes. Se procedermos no sentido inverso de se P, então se Q, então R, a se P e Q, então R, temos a lei da importação. Todas estas leis, tal como as regras de inferência, começarão a fazer mais sentido quando nos próximos vídeos as começarmos a utilizar em demonstrações de argumentos. Extra round. Tautologia. Uma tautologia é quando temos uma proposição ou fórmula que é verdadeira em todos os modelos, todas as interpretações, independentemente dos valores de verdade de suas fórmulas atômicas. Isto é verificável através das tabelas de verdade. Como podem observar, a proposição composta P ou não P, uma disjunção, portanto, é verdadeira em todas as interpretações. Para uma disjunção ser verdadeira, basta que um dos termos seja verdadeiro. Ora, a disjunção entre P e a sua negação, não P, inevitavelmente retorna sempre um dos termos verdadeiro. Se P é verdadeiro, não P é falso, e a disjunção é verdadeira. Se P é falso, não P é verdadeiro, e a disjunção, nesta interpretação, também é verdadeira. A seguinte fórmula também é uma tautologia. Como podem observar, na última coluna é verdadeira em todos os modelos, em todas as interpretações. Poder contar com proposições que sabemos serem sempre verdadeiras reveste-se de especial utilidade, principalmente em computação. São fórmulas que contêm em si a sua própria justificação. São necessariamente verdadeiras. Uma contradição é quando temos uma proposição ou fórmula que é falsa em todas as interpretações. Por exemplo, é impossível que a conjunção entre P e não P alguma vez seja verdadeira. Para uma conjunção ser verdadeira, os dois termos que a compõem têm de ser ambos verdadeiros. Ora, é impossível ter P e a sua negação, não P, simultaneamente verdadeiros. Temos uma contingência quando temos uma proposição ou fórmula que tem pelo menos uma interpretação verdadeira e uma falsa. Como podem observar na tabela, temos uma interpretação falsa e as restantes verdadeiras. Não é o caso que sejam todas verdadeiras. E não é o caso que sejam todas falsas. Em computação, quando temos contingências, forçosamente isso representa trabalho adicional, pois terá de ser determinado quais as interpretações em que a proposição é verdadeira e quais aquelas em que é falsa.
Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo vídeo. Saudações. You win.